meus alunos e alunas do sétimo ano. Professor Soares trazendo aqui mais uma atividade para vocês, falando aqui agora de um assunto muito interessante que é o múltiplo de um número. Múltiplo de um número. Então aqui o terceiro diz o seguinte: por meio da divisão de um número natural por outro, podemos saber se o primeiro é múltiplo do segundo. Faça a divisão e responda. Eu tenho aqui a primeira situação: 345 é múltiplo de 3? Está perguntando. E o outro, 33.444, é múltiplo de 7? Primeiro vamos lembrar para vocês o que é o múltiplo de um número. Imagina que você tem a sequência dos números naturais, que a gente, no decorrer do nosso estudo, já falamos com vocês. Primeiro número natural, vou colocar aqui o 0, depois o 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7, isso aqui é infinito. Eu vou parar aqui no 7 e lembrando aqui que eu tenho, pela reticência, mostrando que eu tenho infinitos números naturais aqui também. Então, vamos imaginar que você tem aqui o número 3. E você pega o número 3 e multiplica por esses números naturais. Ou seja, você multiplica o número 3 por 0. Se eu multiplicar o 3 por 0, a multiplicação do 3 vezes 0, você vai encontrar 0. Vamos colocar aqui do lado. Se você multiplicar 3 vezes 0, você vai encontrar 0. Se você multiplica o 3 vezes o 1, você vai encontrar o 3. Se multiplica 3 vezes o 2, você vai encontrar 6. 3 vezes o 3, você vai encontrar 9. 3 vezes o 4, você vai encontrar 12. 3 vezes o 5, você vai encontrar 15. 3 vezes o 6, você vai encontrar 18. 3 vezes o 7, você vai encontrar 21. Isso aqui vai ser infinito. Então, esses números que nós encontramos aqui, eles representam o que nós chamamos de múltiplos de 3, que nós indicamos na matemática dessa maneira: o m, aí coloca entre parênteses o número, no caso aqui o número 3, igual, aí eu tenho 0, aí eu tenho aqui o 3, o 6, o 9, o 12, 15, 18, 21. Então, essa sequência de números que eu tenho aqui representam os múltiplos de 3. Isso vai acontecer com qualquer número. Se nós colocarmos aqui no lugar do 3 o 5 e multiplicarmos o 5 pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 6, pelo 7, você vai encontrar a sequência dos múltiplos de 5. Você vai ter aqui o 0, depois o 5, depois o 10, 15, 20, 25, 30, 35, infinito. Então, existem números que não são múltiplo do número 5. Por exemplo, o 21 não é múltiplo do número 5. Ora, se eu usar aqui o 20 é múltiplo e o 25 também é múltiplo de 5, mas o 21 não é, o 22 também não, o 23 não é e nem o 24. Por que eu sei que esses números não são múltiplos de 5? Porque eu não tenho número natural que multiplicado por 5 seja igual a 25. Eu não tenho esse número, porque se eu multiplico 4, eu encontro 20, e se eu multiplico 5 por 5, eu encontro 25. Então, quando aqui pede para que você verifique se o número é múltiplo do outro, claro, se der uma divisão exata, o número é múltiplo. Se não der uma divisão exata, o número não é múltiplo. No caso aqui, no nosso exemplo, eu tenho 345. A gente vai fazer a continha da divisão, a gente vai dividir aqui 345 dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 multiplicado por 3 dá 3. Para 3 nada, aí eu baixo 4. 4 dividido por 3 dá 1.
1 vezes 3 é 3, para chegar em 4 falta 1. Baixo 5, 15 dividido por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então, eu encontrei aqui o número 115. Qual é a conclusão? Que o número 345, ele é um múltiplo de 3. Então, quando eu multiplicar lá na frente aqui, esse 3 vezes o 115, eu vou encontrar como múltiplo, na verdade, no meu exemplo, eu vou colocar aqui. Quando eu multiplicar aqui, na sequência desses números, 3 vezes 115, nós vamos encontrar o múltiplo, que é o número 345, entendeu? Então, a gente vai saber se o número é múltiplo dessa maneira. Se der uma divisão exata, então vamos verificar aqui o outro caso. Eu tenho 33.444, vou dividir por 7. Então, 33 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para chegar em 33 está faltando 5. Eu baixo 4. 54 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 54 está faltando 5. Eu baixo 4 novamente. 54 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 54 falta 5. E baixo 4 de novo. 54 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 55 vai sobrar ainda 5 de resto. Então, o que a gente percebe? Que não deu uma divisão exata. Então, esse número aqui, o 33.444, não é um múltiplo de 7. Então, aqui, a resposta aqui vai ser sim, e aqui vai ser não, ok?